Olá, meu nome é Simone Marques e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha frustração na patinação. Quando eu comecei a patinar, eu me descobri no quad. Então, assim, para mim, a minha vida ia ser quad. E aqui na minha cidade são pouquíssimas as pessoas que usam, mas eu acredito que as crianças e eu sou a única que faz urban aqui na cidade junto com o povo de inline. E aí o resultado disso daí é o quê? Eu atraso o rolê deles, porque quem usa quad para poder fazer urban tem que desenvolver, né, 3 vezes mais esforço do que quem está com um inline. Aí a minha filha e um patinador de outra cidade, eles insistiram bastante para que eu tentasse com o inline, até para que eu conseguisse me descobrir nesse novo estilo e conseguisse desenvolver melhor, desenrolar melhor nos urbans, porque na verdade eu acabo atrasando o rolê deles, né? Aí, depois de tanta insistência, eu cedi e a semana passada eu peguei o inline da minha filha e nós fomos para uma pista para eu poder fazer essa experiência. E eu achei, sinceramente, que eu ia provar para eles que eu não era capaz, que isso não ia dar certo. Mas eu me surpreendi comigo, eu amei estar em cima de um inline. Mas o patins dela já está amaciado, as rodinhas já estão no ponto certo, entendeu? Então, assim, eu me dei muito bem com ele, fiquei doida para poder ter um. Aí a minha filha me deu essa máquina aqui de presente de Dia das Mães adiantado, é um HD School. Eu fiquei apaixonada por essa cor. E aí ontem nós fomos para uma pista em outra cidade e eu coloquei ele para fazer o teste, né? Eu dei muito bem com o da minha filha e por que seria diferente com esse? E foi diferente, gente. Porque as rodinhas novas, elas grudam muito no chão. O patins, ele apertou muito meu pé, muito, 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 porque o quad a gente sente liberdade, né? E ele apertou muito meu pé, eu tremia, a pista, ela não tinha praticamente nenhum lugar assim reto, sempre tinha, sabe, uma descidinha e tinha muita gente. Só de patinador tinha mais do que 50 patinadores, além dos skatistas. Então, assim, eu fiquei em pânico. O que eu fui fazer ali, que era 2 Ralphzinhos, assim, bem pequenininho, que eu adorei, achei que eu ia me dar super bem ali. Gente, as minhas pernas tremiam, eu tava em pânico. E lá também não tem banheiro, aí depois você fica apertada para ir no banheiro então, assim, o pé apertando, a insegurança de um monte de skatista e um monte de patinador junto, era aquele negócio assim, e gente passando e voando. Então, assim, eu fiquei em pânico. E então, a quantidade de pessoas, o meu pé doendo e eu com vontade de ir ao banheiro e não tem banheiro lá. Então, isso daí me causou uma frustração tão grande. E aí eu fiquei meio que sozinha, porque eu não achei ninguém que ficasse ali o tempo todo me ajudando. E então, assim, e muito frio também. Então eu voltei para casa muito decepcionada. Teve um patinador que me ajudou um pouco, mas ele é assim, vida louca, né? Tinha uma rampa para poder descer, aí depois se achava outra rampa, e depois se subia num negócio, ele pegou na minha mão, vamos. Eu falei, nossa, minha perna tá tremendo. Então, assim, ele não me deu tempo de tô pronta. Não, vamos, vamos e vamos, entendeu? Aí nessa pista tem uma outra descida onde vai fazendo umas curvinhas, aí chega lá no final, tem um paredão onde você tem que fazer a curva assim. Então, assim, eu vi o pessoal descer,
Aí ele falou, só você ir no freio, né, no T. Aí eu fui. Só que a hora que chegou lá embaixo, antes daquele paredão, tem uma outra descida assim que eu falei, nossa, ele não me falou disso daí. Aí depois eu tive que fazer a curva, tal. Então assim, foi tudo traumatizante pra mim, porque eu fui e eu não tava preparada, né? Então, assim, aí eu voltei pra casa frustrada, me achando incapaz, vendo todo mundo patinar e eu lá sentada. Eu tive pesadelos a noite inteira, me senti inferiorizada. Eu acho que se eu tivesse ido com o meu quad, eu teria aproveitado mais, porque eu tenho mais intimidade com ele e eu não deveria ter ido estrear essa belezura aqui numa pista desconhecida. E então assim, foi, acho que muitos erros, mas independente do que aconteceu, eu voltei frustrada. Tem horas que dá vontade de parar, sabe? Você fala, nossa, eu não sou capaz, eu só sei fazer essas coisinhas aqui e não sou capaz. Então eu voltei me sentindo muito mal. Aí, o que a gente deve fazer quando isso acontece? Eu já chorei muito. Hoje, por todos esses sentimentos que me dão, sabe? Tipo, sentimento de incapacidade, de eu tô me metendo aonde não é pra ser, entendeu? Eu tô querendo uma coisa onde talvez não é pra mim. Mas eu sei que não é isso daí, é só uma fase, é só uma decepção, porque eu achei que fosse ser super legal, mas eu não deveria ter ido estrear ele numa pista desconhecida. Eu deveria imaginar que ele ia doer o pé, aliás, que ele é um número maior do que o meu, porque eu sempre compro um número maior. Mas mesmo assim ele pegou muito, eu me senti muito insegura, e ainda mais pelo fato da pista ser sempre assim em declive. Então assim, hoje eu tô me sentindo muito mal, mas é um sentimento que eu tenho que superar. Esse sentimento, ele não vai me bitolar, né? Ele não vai fazer com que eu desista, só foi mais uma fase, né? É uma experiência nova. E eu quero voltar nessa pista com ele, ainda quando o meu pé já não estiver doendo mais, e porque naquele pedacinho que eu falei pra vocês, que tem 2 Ralphzinhos assim, então eu saía de um e subia no outro, eu gostei muito das vezes que eu fiz, mas por conta do pé, da minha bexiga estar cheia, eu não consegui aproveitar. E fora, né, o choque que eu tive de tanta gente numa pista pequena. Aí depois, mais de madrugada, o povo foi embora, tal, mas aí eu já não estava em condições de treinar. E então eu falei, deixa para uma próxima vez. Mas eu voltei para casa muito decepcionada comigo mesmo, achando que eu sou incapaz, e na verdade eu sei que eu não sou incapaz. Então, tudo na vida da gente tem o lado bom, o momento ruim. Tem hora que tudo vai fluir bem, tem hora que vão aparecer obstáculos, e esses obstáculos que a gente tem que vencer. Então, o recado que eu quero dar para vocês é que quando vocês chegarem em algum momento, como eu estou hoje, né, decepcionada, desacreditada em mim mesma, eu quero que vocês não desistam, né? Não é, o que eu tô sentindo não é medo, é decepção mesmo, descrença, é falta de ter uma companhia ali que esteja junto comigo, sabe? E porque o povo
é tudo praticamente mais novo que eu, então eles são vida louca, eles vão, eles fazem de tudo. As meninas, elas ficavam me chamando para ir. Não, vamos descer aqui, vamos descer aqui. Mas elas já andam faz tempo. E o meu, eu tinha experimentado o inline da minha filha num dia, semana passada, e ontem foi o segundo dia que eu tava com ele, né? Então eu estava me sentindo muito insegura. E não tinha ninguém para estar ali do lado, para toda a minha primeira vez eu ir. Até teve um momento que eu encontrei uma moça lá e ela também falou que ela estava tremendo, que as pernas dela estavam tremendo e que era a primeira vez dela naquela pista. E aí ela falou, vamos. Falei, vamos. A gente deu a mão, a gente desceu de um lugar, subiu no outro. Aí depois uma amiga dela foi buscar ela de cima do outro lugar e eu fiquei lá. Aí, no fim, depois, um patinador que eu conheço foi lá e me incentivou a ter coragem de descer, porque a minha perna tremia tanto, tanto, que às vezes o medo não era por estar usando ele, era por conta dos skatistas, por conta dos patinadores, porque como era meu segundo dia com ele, eu tinha medo de não saber me defender de outra pessoa se ela aparecesse na frente. Então eu fiquei realmente com muito medo e voltei para casa decepcionada comigo, não dormi direito, me bati, não a noite inteira, né? Porque a gente chegou quase 5 da manhã em casa e o pouco que eu dormi, eu me bati, eu levantei muito triste, ansiosa, com falta de ar e, sabe, uma agonia. Então eu quero que vocês entendam que isso não é só que essas coisas não acontecem só com os iniciantes, sabe? Aqueles que eu chamo de bebezinhos na patinação, que estão começando a patinar agora, ou estão patinando há 1, 2 meses. Isso acontece com qualquer pessoa. Então hoje eu vim aqui no meu santuário da patinação, e eu vou fazer algumas coisas com o quad e algumas coisas com o inline. E segunda-feira vai ter um urban aqui para iniciantes na minha cidade e vai ser o meu primeiro urban com ele. Mas eu quis compartilhar com vocês esse sentimento, essa insegurança que me deu, essa frustração que eu senti por eu querer fazer as coisas e eu não ter coragem. E aí no momento que a pista praticamente esvaziou, eu já não tinha mais condições, porque os meus pés estavam doendo demais e a minha bexiga estava muito cheia, eu estava sentindo muita dor. E aí eu tive que aguentar vir de Piracicaba para Rio Claro, que é a cidade onde eu moro, segurando ainda a vontade de fazer o xixi. Então, para mim foi bem traumatizante, mas isso não vai me fazer desistir. Então, agora eu vou dar um rolezinho com o quad e com o inline, até para tentar aliviar um pouco. Mas enquanto eu não voltar nessa pista, num dia talvez da semana, que não tenha tanta gente assim e eu conseguir desenvolver bem com ele, eu ainda acho que vou ficar com esse sentimento de decepção e frustração. Então, o intuito desse vídeo de hoje era esse, é mostrar para vocês que todos nós estamos sujeitos a nos decepcionar, né, com a gente mesmo. E isso é normal, mas não significa que isso vai continuar sendo dessa maneira. Teve N motivos para que eu me decepcionasse. E eu coloquei muito entusiasmo e no fim eu me decepcionei. Então é só manter a calma, nada como um dia após o outro e com certeza tudo vai ficar bem. Muito obrigada por vocês terem assistido mais esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!